Hoje você vai conhecer uma história cheia de emoção, escolhas difíceis e um final que vai aquecer seu coração. Um fazendeiro solitário, após anos vivendo isolado, se vê diante de uma decisão inesperada: escolher entre 3 viúvas, cada uma com um passado marcante e um coração cheio de esperança. O que ele não imaginava é que essa escolha mudaria o destino de todos eles. Curte o vídeo, se inscreve no canal e se prepara porque a história começa agora. O sol nascia preguiçoso sobre os campos de trigo, espalhando um brilho dourado pelas colinas que cercavam a fazenda de Antônio. O canto distante dos galos se misturava ao som leve do vento entre as árvores. Mas, dentro daquela casa antiga, o silêncio era o verdadeiro dono do lugar. Antônio, um homem de mãos calejadas e olhar cansado, vivia ali há mais de 20 anos. Desde a morte de sua esposa, Maria, sua vida parecia ter parado no tempo. As paredes guardavam lembranças, o cheiro do café parecia o mesmo de quando ela vivia, e até o velho balanço na varanda ainda rangia, como se esperasse que ela voltasse a se sentar ali. Ele acordava sempre no mesmo horário, fazia seu café forte e seguia para o curral, onde alimentava o gado e cuidava dos afazeres diários. Trabalhava em silêncio, apenas com o som das botas afundando na terra e o barulho das ferramentas batendo no ferro. À noite, sentava-se na varanda, olhando o céu cheio de estrelas, conversando sozinho, como se a mulher ainda pudesse ouvi-lo. "Tá vendo, Maria? Colhi bem esse ano, mas sem você nada tem gosto." Era um homem bom, respeitado, mas a tristeza lhe havia roubado o brilho. Aos poucos, a solidão começou a preocupar os vizinhos e amigos da pequena vila próxima. Antônio raramente descia à cidade, e quando o fazia, era apenas para vender mantimentos e voltar correndo, evitando qualquer conversa longa. Mesmo os mais próximos sabiam que o coração dele permanecia preso ao passado. Ele vivia de lembranças, e sua fazenda, antes cheia de movimento, agora parecia um retrato esquecido no tempo. Certo dia, durante uma reunião na igreja local, a comunidade decidiu que precisava fazer algo. O padre, um homem bondoso e direto, falou em voz alta o que muitos já pensavam. Nosso amigo Antônio precisa de companhia. O coração dele ainda pulsa. Só precisa de um motivo para bater mais forte outra vez. As mulheres mais velhas trocaram olhares e começaram a sussurrar ideias, até que surgiu a proposta inesperada: enviar 3 viúvas da região para conhecerem o fazendeiro. Essas mulheres, conhecidas de todos, também carregavam histórias de dor e recomeço. Uma era Cecília, uma mulher serena e de fala mansa, que perdera o marido há pouco mais de 2 anos e sustentava a vida costurando roupas para os vizinhos. Outra era Joana, forte e trabalhadora, que cuidava sozinha de uma pequena plantação desde que o marido falecera em um acidente. E a terceira, Helena, era mais reservada. Vinda de outra cidade, tinha um ar misterioso e um jeito elegante que despertava curiosidade por onde passava. Quando a notícia chegou até Antônio, ele ficou sem reação. Riu sem jeito, achando que era uma brincadeira. 3 viúvas para mim? Que ideia maluca essa de vocês, murmurou, tentando disfarçar o constrangimento. Mas por dentro, algo diferente o tocou. Talvez fosse a lembrança do tempo em que se sentia vivo, ou talvez apenas o susto de imaginar que alguém ainda se importava o bastante para tentar fazê-lo sorrir de novo. Nos dias seguintes, ele pensou muito sobre o assunto. O homem que antes via a vida como um caminho solitário começou, pela primeira vez em muito tempo, a imaginar a possibilidade de dividir o café da manhã com alguém, de ouvir outra voz ecoando pela casa. Ainda assim, o medo o acompanhava. E se eu não estiver pronto? E se for injusto com elas? Questionava-se enquanto olhava o retrato amarelado de Maria pendurado na parede. Quando a data marcada chegou, Antônio arrumou a casa como pôde. Varreu o chão, limpou os móveis e colocou flores frescas num jarro antigo.
Vestiu sua melhor camisa, a mesma que usava em dias de festa, e esperou, tentando esconder o nervosismo. O barulho de uma carroça se aproximando cortou o silêncio da tarde. Lá vinham elas, as 3 viúvas, com olhares diferentes, histórias diferentes e talvez o mesmo desejo de recomeçar. Enquanto observava a chegada, o coração de Antônio bateu mais forte do que havia batido em anos. Ele não sabia o que aquele encontro significaria, mas pela primeira vez, desde que ficara viúvo, sentiu que algo novo estava prestes a começar. A solidão que o acompanhava por tanto tempo parecia dar um passo atrás, abrindo espaço para algo que ele quase havia esquecido: a esperança. A tarde caía sobre a fazenda quando a carroça parou diante do portão de madeira. O barulho das rodas cessou e o silêncio que se seguiu parecia prenunciar algo importante. Antônio enxugou o suor das mãos na calça e respirou fundo antes de se aproximar. 3 mulheres desceram uma a uma, e ele, com o chapéu nas mãos, tentou disfarçar o nervosismo com um sorriso contido. A primeira a pisar no chão foi Cecília. Havia algo de sereno nela, um jeito calmo e acolhedor que parecia acalmar até o vento. Tinha os cabelos presos num coque simples e um olhar gentil, daqueles que escutam antes de falar. Cumprimentou Antônio com um sorriso tímido e, sem dizer muito, observou a paisagem ao redor, como se já se sentisse parte daquele lugar. Ele percebeu que havia ternura em cada gesto dela e, sem saber porquê, sentiu vontade de conversar por horas. Logo atrás veio Joana, pisando firme, com a postura de quem estava acostumada a enfrentar o mundo sozinha. Trazia um avental enrolado sob o braço e um brilho decidido no olhar. Boa tarde, seu Antônio. Se o senhor precisar de ajuda no curral, eu entendo bem dessas coisas, disse com uma franqueza que o fez sorrir pela primeira vez no dia. Ela não parecia intimidada, nem interessada em causar boa impressão. Era prática, direta, uma mulher de trabalho. Por último desceu Helena, e sua presença fez o ar parecer mais leve e, ao mesmo tempo, mais denso. Vestia um vestido azul de tecido fino, contrastando com o ambiente rústico da fazenda. Tinha um perfume delicado e um olhar enigmático, desses que parecem esconder histórias que ninguém ousa perguntar. Espero que não esteja nos achando invasivas, senhor, disse ela com voz doce, mas firme, erguendo o queixo com elegância. Antônio engoliu em seco. Não sabia se devia sorrir, responder ou apenas admirar. Os primeiros momentos foram de puro desconforto disfarçado de cordialidade. Antônio as convidou para entrar, mostrou os quartos improvisados e ofereceu café recém-passado. As mulheres se entreolhavam, tentando entender o que estavam fazendo ali, e ele, do outro lado da mesa, pensava se aquilo não era um sonho estranho. A casa, que antes ecoava apenas o som do vento, agora estava cheia de vozes, passos e risadas contidas. Nos dias seguintes, a convivência começou a tomar forma. Cecília se encarregou de organizar a cozinha e cuidar das pequenas coisas do dia a dia. Preparava pães, arrumava flores nas janelas e fazia questão de manter um clima tranquilo. Sua presença trazia paz, e Antônio se via sorrindo sem perceber sempre que ela falava. Joana, por sua vez, preferia o trabalho pesado. Levantava cedo, pegava nas ferramentas e acompanhava Antônio na lida com os animais. Os dois passavam horas lado a lado, em silêncio, trocando olhares de cumplicidade. Ela tinha um senso de humor seco, mas genuíno, e não demorou para que o fazendeiro percebesse o quanto ela tornava o trabalho mais leve. Helena era diferente. Passava boa parte do tempo observando, com um olhar distante, quase melancólico. À noite, lia na varanda ou caminhava sob a lua, sempre com uma calma misteriosa. Quando conversava, suas palavras vinham cheias de reflexão e encanto. Antônio ficava intrigado. Queria entender o que ela escondia por trás daquele sorriso contido.
Aos poucos, a rotina da fazenda se transformou. O cheiro de comida caseira voltou a invadir a casa. O som do riso ecoava no terreiro. E Antônio começou a perceber que algo dentro dele também estava mudando. O homem que antes evitava a companhia, agora se pegava observando cada uma daquelas mulheres, tentando entender o que sentia. Cecília o fazia lembrar da bondade da esposa que perdera. Joana despertava nele admiração e respeito, e Helena o deixava confuso, com o coração acelerado e o pensamento distante. As conversas à mesa eram simples, mas cheias de vida. Falavam de colheitas, do tempo, de histórias antigas. Em certas noites, Cecília cantava uma canção suave enquanto preparava o jantar. Joana contava causos engraçados do povoado e Helena observava tudo em silêncio, sorrindo discretamente. Antônio, sentado à cabeceira, percebia que a solidão, antes tão familiar, começava a se afastar. Mas o coração humano não é terreno fácil. Com o passar dos dias, o fazendeiro começou a sentir o peso das escolhas. Era grato por cada uma delas, mas também temia o que vinha pela frente. Como poderia decidir entre 3 mulheres tão diferentes e tão especiais? O medo de errar, de magoar, de perder o equilíbrio recém-encontrado começou a rondá-lo. Ainda assim, o que mais o surpreendia era perceber que a vida, mesmo depois de tantas perdas, ainda tinha espaço para o inesperado. As 3 viúvas não vieram apenas mudar sua rotina, vieram lembrá-lo de que o coração, quando menos se espera, volta a bater forte. E naquela fazenda, entre risadas, olhares e silêncios, começava um novo capítulo, um que ele jamais imaginou viver outra vez. O tempo passou e a fazenda de Antônio parecia renascer a cada amanhecer. O sol, antes testemunha silenciosa da solidão daquele homem, agora iluminava uma casa cheia de movimento, vozes e cheiros que ele já nem lembrava como eram. A rotina, antes previsível e quieta, se tornara uma harmonia de gestos e risos que transformavam cada canto daquele lugar. Logo nas primeiras semanas, ficou claro que cada uma das 3 mulheres tinha um dom especial. Cecília. Com seu jeito doce e paciente, parecia ter nascido para cuidar daquilo que exigia ternura. Os animais a seguiam como se reconhecessem nela uma alma gentil. Os bezerros se aproximavam sem medo. As galinhas deixavam que ela recolhesse os ovos com facilidade e até o cachorro velho da fazenda, que há anos não se deixava tocar, agora dormia aos seus pés. Antônio observava de longe, encantado. Nunca vi bicho gostar tanto de alguém, murmurava, admirando o jeito leve com que ela transformava o trabalho em algo bonito. Enquanto isso, Joana era pura energia. Desde o nascer do sol, já estava no terreiro, com as mangas arregaçadas e o olhar determinado. Se via algo fora do lugar, consertava. Se percebia um canto abandonado, dava um jeito de arrumar. Pintou cercas, limpou o celeiro, organizou o depósito e até sugeriu novas formas de aproveitar o terreno. Aqui tem espaço para plantar mais feijão, seu Antônio. Se o senhor me deixar, eu mesma dou conta da roça, dizia, com aquele sorriso firme que não pedia permissão. Apenas mostrava disposição. E Antônio, que sempre fora o dono de cada decisão na fazenda, começou a perceber que gostava de dividir as responsabilidades. Helena era diferente das duas. Não se destacava pelo trabalho físico, mas pela forma como enchia o ambiente de curiosidade e reflexão. Gostava de sentar na varanda com um livro e às vezes lia trechos em voz alta, despertando nos outros uma atenção silenciosa. À noite, contava histórias que havia escutado em outras cidades, histórias de amor, coragem e destino. E era nesses momentos que o fazendeiro se via mais vulnerável. Havia algo em sua voz que o fazia esquecer os anos de tristeza. E quando ela ria, um riso raro e discreto, parecia que o ar ficava mais leve. Antônio começou a sentir algo que há muito tempo não sentia: vontade de viver.
Passou a acordar com ânimo, a cuidar da aparência, a se importar com detalhes que antes ignorava. Certa manhã, Joana o encontrou aparando o bigode diante do espelho da cozinha e brincou. Cuidando do visual para quem, seu Antônio? Ele riu sem jeito, mas o rubor que subiu ao seu rosto denunciou que algo dentro dele estava mesmo mudando. As tardes eram um espetáculo à parte. Cecília preparava bolos que perfumavam toda a casa, Joana mexia com os animais e Helena, sentada sob a sombra do velho ipê, escrevia algo em um caderno. Às vezes, Antônio se aproximava e perguntava o que ela tanto anotava. Ela respondia com um sorriso. Histórias, as que a gente vive e as que ainda vai viver. Ele fingia não entender, mas aquelas palavras ficavam ecoando dentro dele por horas. Com o passar dos dias, a convivência se tornava mais próxima. Cecília começou a ensinar Antônio a cozinhar, e ele, desajeitado, ria ao errar as medidas. Joana insistia em colocá-lo para ajudar nas plantações, dizendo que trabalho em dupla rende mais. E Helena o fez redescobrir o prazer da conversa leve, do humor simples, das pequenas ironias da vida. Ele, que há tempos não soltava uma gargalhada sincera, agora ria com vontade. A fazenda, que antes era refúgio de saudade, virou palco de recomeço. Mas nem tudo era simples. O coração de Antônio, antes adormecido, agora se confundia com a intensidade de tantos sentimentos novos. Cada uma daquelas mulheres havia deixado uma marca diferente. Cecília despertava nele ternura e paz. Joana, admiração e respeito. Helena, um fascínio difícil de explicar. À noite, ao se deitar, ele olhava para o teto e tentava entender o que sentia. «Será que o destino está brincando comigo, Maria?» sussurrava para o retrato da falecida esposa que ainda guardava ao lado da cama. Mesmo sem respostas, ele começou a compreender algo importante. A vida sempre encontra um jeito de florescer, mesmo depois da seca. E naquele cenário, entre o cheiro da terra molhada e o som distante dos grilos, o fazendeiro redescobria o valor das coisas simples. Uma conversa na varanda, uma risada compartilhada, um olhar que dizia sem precisar de palavras. Os dias continuavam passando, e a casa, antes silenciosa, agora transbordava de vida. Cada uma das três mulheres, à sua maneira, ajudava Antônio a curar feridas antigas. E sem perceber, ele também fazia o mesmo por elas. Havia nos gestos daquele homem uma bondade que não pedia nada em troca. E talvez fosse justamente isso que tornava aquele convívio tão especial. O amor, ainda que não declarado, começava a germinar em pequenos detalhes. Um toque demorado ao servir o café, um olhar que se prolongava mais do que devia, uma risada compartilhada sob o pôr do sol. E enquanto o campo florescia ao redor, também florescia, silenciosamente, o coração do fazendeiro. Os dias na fazenda se tornaram um mosaico de emoções que Antônio já não sabia decifrar. Havia algo novo no ar, uma mistura de carinho, tensão e expectativa, que fazia cada amanhecer parecer diferente do anterior. A convivência, antes tranquila e harmoniosa, começava a carregar sutis sinais de algo mais profundo. E o fazendeiro, acostumado com a solidão e o silêncio, agora se via cercado por sentimentos que não sabia nomear. Tudo começou com pequenos gestos. Cecília, sempre atenciosa, passara a preparar o café de Antônio do jeito exato que ele gostava, forte, sem açúcar, servido ainda fumegante na caneca de barro que ele usava desde os tempos de Maria. Às vezes, deixava flores frescas sobre a mesa, dizendo apenas: «A fazenda fica mais bonita assim». Aquilo o tocava mais do que ele deixava transparecer. Havia em Cecília uma doçura que o fazia lembrar da paz que sentia quando era casado. Mas, ao mesmo tempo, temia se deixar levar por lembranças. «Não quero confundir passado com presente», repetia em pensamento. Joana, por outro lado, não escondia sua afeição. Era direta, franca e o tratava como igual.
O senhor é teimoso, seu Antônio, mas tem um bom coração, dizia rindo, depois de algum desentendimento no curral. Havia nela uma força que o encantava. Trabalhavam lado a lado, suando sob o sol, trocando provocações e risadas. E quando o dia terminava, o olhar que ela lhe lançava carregava algo que ele já não conseguia ignorar. Helena era a mais difícil de compreender. Ora parecia distante, ora se aproximava com uma delicadeza que desmontava qualquer defesa. Certa noite, após o jantar, ela lhe ofereceu um livro que trazia nas mãos. Leia esse trecho, Antônio. Fala sobre recomeços. Ele, sem jeito, tentou recusar, mas ela insistiu. O texto falava de um homem que acreditava estar velho demais para o amor, até que descobriu que o coração não envelhece. Quando terminou a leitura, ele levantou o olhar e encontrou o dela. Nenhuma palavra foi dita, mas o silêncio entre os dois dizia tudo. Com o passar dos dias, os laços se estreitaram, e com eles vieram os primeiros sinais de ciúme. Certa manhã, enquanto Antônio ajudava Joana a consertar uma cerca, Cecília observava de longe, com as mãos trêmulas sobre o avental. Quando ele voltou para casa, encontrou o almoço pronto, mas o clima diferente. — Tudo bem, Cecília? Perguntou, sentindo o peso do silêncio. Ela sorriu, mas o olhar denunciava o que a boca escondia. Helena, por sua vez, percebia tudo, ainda que fingisse não notar. Às vezes, fazia comentários sutis, quase imperceptíveis, que pareciam testar o coração do fazendeiro. — O senhor é mesmo um homem de sorte, cercado por tantas mulheres boas, dizia, olhando-o por cima da xícara de chá. Antônio não sabia como reagir. Se ria, se desviava o assunto ou se admitia que aquela sorte era, na verdade, um fardo de incerteza. As conversas entre as três viúvas também começaram a mudar. No início, eram cúmplices, amigas, unidas pela experiência compartilhada da perda. Mas agora havia olhares diferentes, pausas longas e palavras medidas. Joana, impaciente como sempre, foi a primeira a dizer o que pensava. — A gente veio para conhecer o homem, não para fingir que não sente nada, que vença o coração mais forte. Cecília ficou em silêncio, ofendida e triste. Helena apenas sorriu, como quem entende que o amor é terreno perigoso. Antônio sentia o peso dessas mudanças. À noite demorava a dormir, remoendo pensamentos. Tinha medo de ferir uma delas, medo de ser injusto. Não pedi para isso acontecer, dizia a si mesmo, olhando o retrato da esposa que ainda guardava na cabeceira. Mas algo dentro dele dizia que talvez a vida estivesse apenas lhe dando outra chance. Ainda assim, o dilema o atormentava. Qual das três realmente tocava seu coração? Certa tarde, uma pequena discussão trouxe à tona tudo o que estava sendo contido. Joana e Helena discordaram sobre como cuidar de um cavalo ferido. Cecília tentou intervir, mas acabou sendo alvo das tensões acumuladas. — Você acha que entende mais do que nós? Disparou Joana. Helena, calma, respondeu. Acho que cada uma entende de um jeito, e o senhor Antônio é quem deve decidir. O fazendeiro, constrangido, apenas disse: Basta. Aqui ninguém manda em ninguém. Somos uma família, e quero paz nessa casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas à noite, quando o barulho do vento tomou conta da varanda, Antônio ouviu passos leves. Era Cecília, trazendo um cobertor e um sorriso discreto. Desculpa o que aconteceu hoje. Às vezes o coração fala alto demais. Ele olhou para ela, tocado pela sinceridade. Não precisa pedir desculpa. Todos nós estamos aprendendo a viver de novo. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o campo, o fazendeiro entendeu que o amor, assim como a terra, precisa ser cuidado, regado e às vezes podado. Estava dividido, sim, mas também grato, porque no fundo, a presença daquelas mulheres havia devolvido algo que ele pensava ter perdido para sempre, a capacidade de sentir. E embora o coração dele ainda não soubesse a quem pertencia, uma coisa era certa.
A solidão que antes o definia já não morava mais ali. Aquele dia começou como qualquer outro na fazenda. O sol despontando preguiçoso no horizonte, os galos anunciando a manhã e o cheiro do café fresco se espalhando pela cozinha. Antônio acreditava que seria mais um dia de trabalho comum, talvez um pouco tenso, por causa do clima entre as três mulheres, mas ainda assim tranquilo. No entanto, o destino tinha planos diferentes. Por volta do meio-dia, nuvens escuras começaram a se acumular no céu, carregadas e inquietas, prenunciando uma tempestade daquelas que o sertão não via há tempos. O vento veio primeiro, soprando forte, fazendo ranger as janelas e balançando as árvores próximas ao celeiro. O cheiro de terra molhada antecedia o caos. Antônio saiu para prender os animais, gritando por Joana, que já vinha correndo com uma corda na mão. Cecília recolhia as galinhas assustadas, enquanto Helena, da varanda, tentava fechar as janelas que batiam com força. Em poucos minutos, o céu virou noite e o barulho da chuva se misturou ao som do trovão que fez a casa estremecer. Mas o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Um raio caiu próximo ao depósito de feno e o impacto fez o fogo se alastrar rapidamente. As chamas começaram pequenas, mas em questão de instantes tomaram conta do telhado de palha. Antônio correu com um balde d'água, mas percebeu que seria impossível conter sozinho. "Joana, o celeiro vai queimar!" gritou, desesperado. Sem hesitar, Joana pegou um lençol molhado, cobriu a cabeça e correu em direção ao fogo. Antônio tentou impedi-la, mas ela já estava dentro do celeiro, soltando os cavalos e os bois presos. O calor era insuportável, a fumaça fazia arder os olhos, mas ela não recuou. "Sai daí, mulher, vai se queimar!" gritava ele com a voz embargada. "Não deixo esses bichos morrerem, não!" respondeu tossindo, mas firme. Enquanto isso, Cecília, percebendo o desespero, correu até o poço e começou a encher baldes d'água, um atrás do outro. Com a ajuda de Helena, formaram uma linha improvisada, passando os baldes de mão em mão. A chuva, que parecia querer ajudar, logo se transformou em vendaval. Um pedaço do telhado da casa principal se soltou, e as tábuas voaram pelo ar, batendo com força. Helena, que segurava a janela, foi quase derrubada pela ventania. Antônio correu até ela e a puxou para dentro, protegendo-a com o corpo. Por um instante, os dois ficaram próximos o suficiente para sentir o medo e o alívio misturados. O fogo rugia lá fora, iluminando o escuro da tempestade. Cecília, mesmo cansada, não parava. Suas mãos tremiam, o cabelo grudado na testa, mas ela continuava a buscar água, murmurando orações baixas. Joana, completamente enegrecida pela fumaça, surgiu do celeiro carregando um filhote de bezerro nos braços. Helena, ofegante, pegou o animal e o levou para debaixo da varanda. Antônio, vendo tudo aquilo, sentiu algo dentro de si desabar. Não de medo, mas de gratidão. Quando o fogo finalmente começou a ceder, graças à chuva que caiu com força redobrada, todos estavam exaustos, cobertos de fuligem e barro. O celeiro, parcialmente destruído, ainda fumegava, mas o pior havia passado. Antônio caiu de joelhos na lama, respirando com dificuldade. As três mulheres se aproximaram e por um instante ninguém disse nada. Apenas se olharam, sujos, molhados, vivos. Cecília foi a primeira a quebrar o silêncio. "O importante é que estamos todos bem", disse com a voz rouca, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Joana soltou uma risada curta, tentando aliviar o clima. "Bem, mais ou menos. Quase virei churrasco lá dentro." Helena, com os olhos marejados, completou. "Mas o senhor viu, não foi, Antônio? Essa fazenda ainda tem coração." Ele olhou para cada uma delas, demoradamente. Viu a coragem em Joana, que enfrentou o fogo sem pensar em si mesma. Viu a ternura em Cecília, que não descansou um segundo, mesmo tremendo de medo. E viu a força silenciosa em Helena, que manteve a calma e ajudou a todos quando o caos ameaçava vencer.
Naquele momento, algo clareou dentro dele. O fogo que destruiu parte da fazenda parecia ter queimado também as incertezas que o consumiam. Nos dias que se seguiram, o trabalho de reconstrução começou. As três se uniram sem reclamar. Joana ergueu as novas estacas, Cecília cuidou dos animais feridos e Helena organizou tudo dentro da casa. O fazendeiro observava, emocionado, sem conseguir esconder o orgulho e o carinho. À noite, reunidos na varanda, ele agradeceu. Hoje eu entendi o que é ter um lar de verdade. Não é a casa, é quem está dentro dela. Helena sorriu, Joana baixou os olhos e Cecília, emocionada, colocou a mão sobre a dele. Antônio sentiu o coração aquecer, não por gratidão apenas, mas por amor. Ele agora sabia que aquelas mulheres não estavam ali por piedade, nem por interesse. Estavam porque tinham encontrado algo que também procuravam, um recomeço. Naquela noite, o fazendeiro dormiu com o som da chuva mansa batendo no telhado reconstruído e uma certeza nova no peito, a de que o destino, com toda a sua imprevisibilidade, havia lhe dado uma segunda chance. E ele não deixaria escapar. Os dias seguintes ao incêndio foram marcados por silêncio e reconstrução. A fazenda, ainda cheirando a fumaça e madeira queimada, parecia carregar as marcas de uma batalha vencida a duras penas. Cada canto destruído lembrava o perigo vivido, mas também a união que nascera entre eles. E para Antônio, aquele episódio havia deixado uma cicatriz mais profunda que qualquer dano material. Uma que o fazia pensar em tudo o que sentia, e principalmente em quem ele realmente era, sem a solidão. Ele passava as manhãs caminhando pelo campo, observando as cercas reconstruídas, o novo celeiro em andamento e o gado pastando tranquilo. O silêncio agora tinha outro significado. Antes era vazio e dor. Agora era reflexão. Antônio pensava nas três mulheres que, de maneiras diferentes, haviam se tornado parte essencial de sua vida. Cada uma deixara nele uma marca distinta, e todas, de alguma forma, o haviam transformado. Cecília, com sua doçura, o havia ensinado que a paz podia existir mesmo em meio ao caos. Era como o canto de um pássaro após a tempestade, suave, reconfortante, cheio de esperança. Quando ela sorria, parecia que o mundo desacelerava. Ao vê-la cuidando dos animais ou arrumando flores no quintal, Antônio sentia um calor tranquilo no peito, uma ternura que o fazia lembrar da esposa que perdera, mas sem dor, sem culpa. Era um tipo de amor sereno que não exigia nada além de presença. Joana, em contrapartida, era força e vida. Desde o dia do incêndio, ele nunca mais esquecera o olhar determinado dela enfrentando as chamas, o corpo coberto de fuligem, a coragem inabalável. Ela trazia energia, empurrava a rotina para frente, fazia o fazendeiro rir das próprias teimosias. Ao lado dela, ele sentia-se vivo, desafiado, lembrando que a vida era feita para ser vivida com intensidade. Mas também percebia que o temperamento forte dela exigia um coração igualmente firme, e o dele, depois de tantas perdas, era feito mais de ternura do que de ímpeto. E havia Helena. Ah, Helena era o enigma que ele não conseguia decifrar. A mulher de olhar profundo e palavras sempre medidas. Quando o olhava, parecia enxergar tudo: os medos, as culpas, as saudades. Durante o incêndio, foi ela quem manteve a calma, quem organizou as ações quando o desespero tomava conta. Mas era também quem menos falava sobre si. Antônio percebia que por trás daquele semblante sereno havia uma tristeza antiga, e talvez por isso ele se sentisse tão ligado a ela. Era como se suas almas se reconhecessem na dor e no recomeço. Uma noite, sentado na varanda, ele observava o céu limpo após tantos dias de chuva. As estrelas brilhavam com uma nitidez que há muito não via. O vento soprava leve, trazendo o cheiro do campo molhado.
Antônio segurava a velha caneca de café e pensava em tudo o que vivera nos últimos meses. Pela primeira vez em muitos anos, não sentia solidão. Sentia-se, sim, dividido, mas de uma maneira diferente. Não mais entre o amor e a ausência, e sim entre três formas possíveis de felicidade. Será que amor é escolha? Perguntou-se em voz alta. Ou será que ele apenas acontece, como a chuva ou o nascer do sol? Nos dias seguintes, ele começou a prestar atenção nos detalhes, não no que as três faziam, mas no que despertavam nele. Notou que quando Cecília ria, o coração se acalmava. Quando Joana se aproximava, o sangue corria mais rápido, e quando Helena falava, tudo ao redor parecia silenciar. Foi então que compreendeu algo simples, mas poderoso. Amor verdadeiro não é sobre quem mais nos emociona, nem sobre quem mais faz falta. É sobre quem traz paz quando o mundo inteiro parece desabar. Na manhã de domingo, o padre da vila apareceu para abençoar a nova estrutura do celeiro. Depois da missa improvisada, as três mulheres ajudaram a servir o almoço. O clima era leve, mas os olhares diziam o que as palavras não ousavam. Antônio sabia que, em breve, teria de falar. Não podia mais deixar o tempo decidir por ele. Quando o sol começou a se pôr, chamando cada uma delas para a varanda, o fazendeiro respirou fundo. O coração batia com força, e por um instante ele pensou em desistir. Mas não podia, devia ser sincero com elas e consigo mesmo. Eu pensei muito nos últimos dias, começou, a voz embargada, e descobri que o que procuro não é apenas companhia. Não quero alguém para preencher o silêncio, quero alguém para caminhar comigo nele. As três o olhavam com atenção, em silêncio. Ele prosseguiu. Cecília, você trouxe de volta a calma que eu achei que tinha perdido. Joana, você me fez lembrar o que é viver com coragem. E Helena, ele hesitou por um segundo. Você me ensinou que o amor pode ser silencioso e ainda assim gritar dentro da gente. Houve um longo momento de pausa. Então, com a voz firme, ele concluiu. Mas meu coração me levou para um só caminho. Eu não escolho com a cabeça, escolho com a alma. E ela me diz que é com você que quero envelhecer, compartilhar o trabalho, a risada e o descanso. A mulher escolhida, com os olhos marejados, não disse nada de imediato. Apenas o abraçou. As outras, em silêncio, compreenderam. Nenhuma palavra amarga, nenhum ressentimento. Havia ali respeito e um tipo raro de amor, aquele que deseja o bem, mesmo que o destino siga em outra direção. Naquela noite, enquanto o luar banhava o campo e o cheiro do mato úmido tomava o ar, Antônio sentiu que finalmente havia entendido o que o amor verdadeiro significava. Não era sobre o passado, nem sobre o desejo de preencher o vazio. Era sobre reencontrar a paz dentro de si e estendê-la a quem caminharia ao seu lado dali em diante. Nos dias seguintes à escolha, a fazenda respirava um novo ar. O sol parecia nascer mais dourado, o vento soprava mais suave, e até os pássaros, que antes apenas cruzavam o céu, agora pareciam querer permanecer por ali. Antônio sentia que uma nova estação havia começado não apenas na terra, mas dentro dele. Pela primeira vez em muitos anos, havia esperança sem culpa e amor sem medo. Na manhã seguinte, as duas viúvas, que não foram escolhidas, se prepararam para partir. Foi um momento silencioso, mas bonito. Cecília, com os olhos marejados e um sorriso sereno, se aproximou do fazendeiro e disse: A vida é generosa, Antônio. Às vezes não dá o que pedimos, mas o que precisamos para continuar caminhando. Obrigada por me lembrar que ainda existe bondade no coração dos homens. Ele a abraçou com ternura, sentindo o cheiro de lavanda que ela sempre trazia nas roupas. Logo depois, Joana se aproximou, firme, mas com o olhar emocionado. Você fez o que o coração mandou, e isso é raro. Não se culpe. Eu vou voltar para o meu pedaço de terra e recomeçar. Quem sabe um dia a vida me mostre alguém com o mesmo brilho nos olhos que você tem agora. Antônio assentiu, com o coração apertado, mas grato.
Vocês duas sempre terão um lugar nesta casa. Sem vocês, eu não teria aprendido o que é o amor de verdade. Elas sorriram, despediram-se de Helena, que as abraçou longamente, e partiram com o coração leve. A poeira da estrada se ergueu devagar, como um último aceno ao passado. Quando a carroça desapareceu no horizonte, Antônio ficou por um instante observando o vazio do caminho, sentindo ao mesmo tempo tristeza e alívio. Era o fim de um ciclo, mas o começo de outro, muito mais bonito. Helena, a mulher que havia ficado, se aproximou devagar. Não disse nada, apenas pegou na mão dele e juntos voltaram para dentro. A casa parecia outra. Mesmo sem grandes mudanças, tudo ali carregava uma nova energia. O silêncio agora era confortável, como um cobertor numa noite fria. Os primeiros dias foram de adaptação, de risadas tímidas, de hábitos se entrelaçando. Helena acordava cedo, fazia o café e cuidava das flores que havia plantado perto da varanda. Antônio, por sua vez, retomou com ânimo o trabalho no campo. Juntos, consertaram o que o incêndio havia destruído, pintaram as cercas, reergueram o galpão. Aos poucos, a fazenda voltava a pulsar. Certa tarde, enquanto trabalhavam lado a lado, Antônio parou e olhou para ela. Sabe, faz tempo que eu não sentia isso. Essa vontade de acordar cedo só para te ver sorrindo. Helena sorriu, limpando o suor da testa. A vida da gente é feita de recomeços, Antônio. A gente acha que o amor acaba, mas ele só muda de forma. Aquelas palavras ficaram ecoando nele por dias. E tinham razão. O amor havia mudado de forma. Agora era maduro, calmo, construído com gestos simples e com a paciência de quem sabe que o tempo não deve ser apressado. As noites na fazenda se tornaram especiais. À luz da lamparina, Helena lia trechos de livros antigos enquanto ele a ouvia atentamente, muitas vezes fingindo entender apenas para vê-la falar com brilho nos olhos. Outras vezes, ficavam apenas olhando o fogo da lareira, em silêncio, com as mãos entrelaçadas. Com o passar dos meses, a vida floresceu de verdade. O pomar, antes esquecido, agora estava cheio de frutos. As galinhas voltaram a botar, o gado engordava e até os vizinhos começaram a frequentar mais a fazenda, atraídos pela hospitalidade e alegria que ali renasceram. E então, um dia, o milagre maior aconteceu. Helena descobriu que estava grávida. A notícia veio num fim de tarde, quando o céu estava pintado de laranja e o cheiro do mato molhado tomava o ar. Ela segurou a mão dele e, com lágrimas nos olhos, disse baixinho: Antônio, nós vamos ter um filho. O fazendeiro ficou mudo. O tempo pareceu parar. Ele olhou para o ventre dela, depois para o horizonte e o coração explodiu de emoção. Sem conseguir conter o choro, a abraçou forte, dizendo apenas: Deus foi bom demais com a gente, bom demais. A partir daquele momento, tudo mudou de novo. O casal passou a sonhar com o futuro. Helena costurava roupinhas à noite e Antônio falava com orgulho com os amigos sobre o quarto que estava construindo para o bebê. A fazenda, antes símbolo de solidão, agora era sinônimo de vida. Os meses se passaram e o nascimento da criança trouxe ainda mais luz. O choro do bebê ecoando pela casa parecia apagar definitivamente os fantasmas do passado. Antônio, agora com os cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo, sorria com a serenidade de quem finalmente encontrou o que sempre buscou. Não apenas amor, mas lar. Nas tardes de domingo, era comum vê-los sentados na varanda, Helena com o bebê nos braços e Antônio tocando uma velha sanfona. O som se misturava ao canto dos pássaros e ao farfalhar do vento nas árvores. O fazendeiro olhava para sua família e, com o coração cheio, murmurava: A vida sempre sabe o que faz, mesmo quando a gente não entende no começo. E assim, a fazenda solitária se transformou num lar de amor e alegria. E o homem que um dia viveu cercado de lembranças, agora vivia cercado de vida,
com risadas, passos apressados e sonhos crescendo junto com as colheitas. Os anos passaram, e o tempo se encarregou de transformar tudo o que um dia foi dor em lembrança boa. A fazenda, antes silenciosa e esquecida, agora era cheia de vozes, risadas e passos pequenos, correndo entre o curral e o pomar. O velho casarão ganhara novas cores, novas janelas e, principalmente, nova vida. Cada canto parecia contar uma história, do amor que nasceu ali, das lutas que foram vencidas e da fé que nunca deixou de existir. Antônio, agora com os cabelos completamente brancos, caminhava devagar pelo terreiro ao amanhecer. Trazia na mão a velha caneca de café e no rosto um sorriso tranquilo. À sua volta, a fazenda fervilhava. Helena organizava os trabalhadores, 2 de seus filhos preparavam os cavalos para levar a colheita até o mercado da vila e os menores brincavam perto da horta, disputando quem encontrava mais minhocas entre os canteiros. Era uma bagunça bonita, cheia de vida, o tipo de som que o coração dele aprendeu a chamar de paz. O casal havia construído tudo juntos, desde o recomeço. A fazenda se tornara referência na região, conhecida pela fartura das plantações e pela generosidade de quem a comandava. Nenhum viajante saía de lá sem um prato de comida, e nenhum vizinho enfrentava necessidade sem receber ajuda. Antônio costumava dizer que quem planta amor colhe bênçãos. E os frutos dessa colheita estavam por toda parte, na terra fértil, nas amizades sinceras e nos sorrisos dos filhos que cresciam fortes e bondosos. Helena continuava sendo a alma da casa. Seu olhar sereno ainda tinha a mesma calma de anos atrás, mas agora carregava a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo. Às vezes, quando o sol se punha e a luz dourada tomava conta da varanda, ela e o marido se sentavam lado a lado, observando os filhos brincando e lembrando de como tudo começou. "Você lembra, Antônio?" ela dizia com a voz mansa. "De quando achava que a vida tinha acabado?" Ele ria, balançando a cabeça. "Lembro sim, e lembro que foi você quem me mostrou que o amor não morre. Só espera a gente ter coragem de viver de novo." Nessas horas, o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Era o tipo de silêncio confortável de quem construiu uma vida inteira juntos, cheia de trabalho, de luta, mas também de ternura. A cada ano, a fazenda crescia. A colheita de milho e feijão batia recordes, o gado se multiplicava, e os filhos, já adolescentes, começavam a assumir suas responsabilidades. O mais velho, Pedro, herdara o jeito calmo do pai e o amor pela terra. Ana, a do meio, tinha a determinação da mãe, cuidava das contas e fazia o nome da fazenda crescer na vila. Já o pequeno Caio era puro riso e curiosidade, sempre inventando algo novo, trazendo alegria até nos dias de chuva. A comunidade ao redor também havia mudado. Aquele fazendeiro que um dia viveu isolado, guardando memórias e saudades, agora era visto como um exemplo de coragem e fé. Todos o respeitavam, não apenas pela prosperidade, mas pela forma como tratava as pessoas. Era comum ver trabalhadores e vizinhos se reunindo aos domingos na varanda grande, onde Antônio contava histórias e ria alto, sempre agradecendo pela vida que Deus lhe permitira reconstruir. Em uma dessas tardes, após o almoço, Helena se aproximou com uma cesta de frutas recém-colhidas e disse: "O tempo passou depressa demais, não foi?" "Passou sim", respondeu ele, com um sorriso melancólico. "Mas olha só o que ele deixou." Ela olhou em volta. Os filhos, o campo verde, o céu azul, e suspirou. "Deixou amor, Antônio, e isso é o que mais importa." Os dois se entreolharam com a cumplicidade de quem já não precisava dizer nada. A vida tinha sido generosa, mesmo depois de tanto sofrimento. Deu-lhes a chance de recomeçar, de amar outra vez e de deixar um legado bonito para o futuro. Naquele mesmo dia, o sol se pôs de maneira especial.
As nuvens ganharam tons alaranjados e rosados, e o vento trouxe o cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior. Antônio ficou na varanda por um tempo, observando o horizonte. Sentiu o coração leve, preenchido pela certeza de que tudo o que viveu, as perdas, as escolhas, os medos, havia valido a pena. Enquanto o céu escurecia, Helena apareceu atrás dele e o abraçou. "Você ainda se emociona com o pôr do sol, hein?" brincou ela. "Sempre", respondeu ele sorrindo. "É quando lembro que a vida sempre recomeça. Todo dia, do mesmo jeito que recomeçou para nós." E ficaram ali, abraçados, vendo o dia se despedir. A fazenda, agora iluminada pelas luzes do entardecer, parecia pulsar junto com o coração deles, forte, cheio de gratidão e de amor. Nos anos seguintes, os filhos cresceram, tiveram seus próprios lares, mas a casa grande continuou sendo o ponto de encontro de todos. Nos feriados e nas colheitas, o pátio se enchia novamente de gente, risadas e música. O velho fazendeiro, sentado na varanda com Helena ao lado, observava tudo e pensava: "A solidão que um dia me cercou virou família, e nada neste mundo vale mais do que isso." Assim, entre o cheiro da terra, o canto dos pássaros e o eco das lembranças boas, a história do fazendeiro solitário encontrou seu desfecho mais bonito. Ele não apenas reencontrou o amor, ele o plantou, cuidou e o viu florescer em cada sorriso, em cada vida que brotou sob aquele mesmo teto. E se alguém passasse por aquela estrada ao entardecer, ouviria o riso de crianças, misturado ao som distante de uma sanfona. Era o som de uma vida recomeçada, prova viva de que, por mais longa que seja a noite, sempre há um novo amanhecer esperando quem acredita na força do amor.